não sei o quê. O que causa isso? É o excesso? Pensa assim, ó. Perdão, Fábio, deixa eu só concluir um pouquinho. Só pra galera entender. O Fábio explicou que você tem um cabo de guerra entre o seu córtex pré-frontal que inibe o comportamento e as regiões mais lá do meio do cérebro que fazem você querer aquele comportamento recompensador. Ok? Mesma coisa que acontece com substância, etc. Tá. Nessa regiãozinha aqui que aumenta a busca por comportamento recompensador, existe alguns receptores e neurotransmissores que são substâncias químicas que fazem isso acontecer. Tá. O principal deles, tem outros, acetilcolina, noradrenalina, até mesmo endocannabinoides, mas o principal dele é a dopamina, o neurotransmissor que atua ali. A dopamina ela tem vários receptores, como se ela fosse uma chave que entra em fechaduras. Tem uns 4 tipos de fechadura. Uma em específico que está nessa região é o que a gente chama de receptor de dopamina D2. Conforme a dopamina vai ligando nessa região, os receptores com o tempo, isso foi um estudo publicado na PNAS, de uma autora chamada Nora Volkow. Ela não viu com pornografia, ela viu com usuários de metanfetamina. Essa dopamina liberada ali começa a internalizar os receptores. Então o receptor está na membrana e eles começam a vir para dentro da célula, deixando menos receptor ali, fazendo com que exista uma necessidade de mais liberação de dopamina para alcançar o mesmo barato. Entendi. Isso é um dos mecanismos da dependência. Mas olha que interessante, cara, e explicando o que o Fábio mostrou. Essa diminuição de receptores ali devido ao grande vômito de dopamina ali em cima, existe uma associação, a gente não sabe se é causal, mas quanto menos receptor você tem, menos o seu córtex pré-frontal está funcionando direito. Em outras palavras, menos poder o córtex pré-frontal tem de frear o comportamento. E isso cria um ciclo vicioso, porque você tem menos receptor, você precisa de mais substância que diminui o receptor. E eu não tenho cada vez menos freio. Cada vez menos freio. E aí o cara não só precisa mais de droga, como ele tem menos poder de frear o uso. Caraca, então basicamente, se eu tô entendendo, existem pessoas que são tão dependentes de pornografia quanto existem pessoas que são dependentes de maconha, por exemplo, drogas. Qualquer maconha, cocaína, exatamente. Dá pra considerar a pornografia uma droga do ponto de vista que vocês estão... Dá pra considerar o uso de cocaína um hábito. Tá. Isso. Tá. É que pensa assim, Igor, vício não vício, vício não vício. Grandes discussões, por exemplo, açúcar vicia, comida vicia, não sei o que vicia, isso vicia. Dentro do estudo de circuito, não existe esses nomes para nós, vício ou não. A gente olha se aquele comportamento está sendo disfuncional ou não. Existem critérios para caracterizar vício, se tem tolerância, se a pessoa prefere aquilo em função de outras coisas, se precisa aumentar o consumo para alcançar o mesmo barato. Existem alguns critérios. Ninguém sabe, a comunidade científica não chegou em alguns acordos, por exemplo, se açúcar vicia ou não. Mas o que a gente sabe no uso da pornografia é que os sistemas que estão envolvidos são os mesmos envolvidos com o uso de cocaína e a pessoa tem prejuízo funcional grave, cara. Puta, do cara não conseguir trabalhar. Cara, eu já peguei pessoas que batem 10 punhetas por dia, velho. Não consegue trabalhar, não consegue tem mais de 12 anos. E tem mais de 12 anos. Tem 40. Que loucura. Cara, daí o cara não consegue trabalhar, não consegue se relacionar. O casamento vai pro saco. A autoestima dele vai lá embaixo. O cara entra em depressão, o cara fica mal, que nem o uso de outra droga. Que loucura. O humor começa a ser afetado. Isso deve ter sido potencializado nos últimos tempos, que o acesso ficou absurdo de fácil, né? Perfeito. Que loucura. Antes era a revistinha da Avon. Era aquilo que eu te falei antes. Você ia da casa do teu primo pegar as revistas que ele tinha debaixo quando você era moleque, né? Aquela foto carregava devagar, assim, era 4 horas até carregar a foto na internet. Eu sou da época das revistas mesmo, né? Uma revista que ficava toda grudada. Cara, e assim, é uma parada, meu. Daí você tinha uma revista que durava 2, 3 anos, né? Essa menina que eu conheço. A revista